Boa noite a todos. Hoje o nosso interesse é trabalhar sobre a prática, os principais pontos para uma operação. Quem domina a técnica, domina o mercado. O esforço de hoje transforma a sua negociação na certeza do sucesso. Esse é o ponto fulminante. Qual é o passo a passo para a gente realizar um bom trade, uma boa operação de trade? Não se iluda que o trade ele não é o mercado de maior risco. Como todo mercado de investimento de renda variável, na verdade, não existe mercado de renda variável sem risco. Quem está buscando não se arriscar, ele precisa trabalhar dentro do mercado de renda fixa. Porque o mercado de renda variável, de uma forma ou de outra, sempre vai haver o risco. A pessoa compra uma casa, no outro ano entra numa crise, a casa cai de preço e ele tem que ficar com aquela casa, não pode vender, como ele tinha interesse de ganhar dinheiro. E daí por diante são todas as coisas. Tanto o mercado de ações, de forex, criptomoeda, todo mercado ele tem risco. O ponto é nós entendermos qual o passo a passo para a gente realizar uma boa operação de trade, porque existe o passo a passo. Então, existem regras que, se nós seguirmos ela com afinco, nós vamos ter êxito. Se nós violarmos qualquer uma dessas regras, nós vamos ter prejuízo. É simples assim. A diferença é ganhar ou perder vai depender de mim. Agora, a grande vantagem desse mercado é, se você entra no mercado de flipping house, o flipping house ele depende da variação de mercado, ele depende de vários fatores. Às vezes um problema que aparece em cima da hora não é exatamente calculável. Nós podemos até fazer um cálculo aproximadamente aproximado, mas nós nunca vamos ter a certeza exata do nosso ganho quando nós começamos. No trade, a vantagem é essa. Quando nós iniciamos uma operação em trade, se nós seguirmos corretamente as regras, nós vamos saber quanto nós temos, se perder, quanto nós podemos perder, e se ganhar, nós podemos programar o nosso ganho. E podemos até, no meio de uma operação, expandir os nossos ganhos, dependendo de como tiver a movimentação do mercado. Mas tudo começa no passo a passo para realizar uma boa operação de trade. Então, vamos seguir lá esse espaço. Primeiro ponto, nós temos que entender topos e fundos. Então, nós já vimos aí topos e fundos. O que, que é importante? Nós delimitarmos os topos e os fundos com uma linha. Então, nós vamos pegar o gráfico de um dia, vamos marcar o topo e o fundo da vela. Vamos pegar o gráfico de uma hora, vamos marcar o topo e o fundo da vela. Da vela. Cada vela nós vamos marcar topos e fundos. Porque a partir desse momento nós vamos entender onde que estão os topos e onde que estão os fundos. Provavelmente o gráfico de 5 minutos ele sempre tende a bater no topo ou no fundo e voltar. Então, se nós tivermos a noção de onde, até onde o gráfico pode ir, pode se limitar, nós vamos ter muito mais êxito. Então, isso nos oferece, quando nós marcamos as velas de um dia, nos fornece uma direção de uma macro tendência de mercado. Quando marcamos as velas de uma hora, nos ajuda a identificar o movimento atual e os canais do preço a curto prazo. Então, vai nos facilitar no entendimento de uma micro tendência de mercado. Agora, uma outra coisa que é importante, entendemos sobre topos e fundos e como marcar os topos e fundos. Identificar os gatilhos. O que são gatilhos? Gatilhos são momentos em que as velas estão, que o mercado está indo numa determinada direção e ele se mostra uma reversão, ele dá uma vela de reversão. Essa vela é chamada de gatilhos. Então, os gatilhos, que também são chamados pelos nomes de mercado engolfo, martelo, estrela cadente, estrela da manhã, e daí por diante, mulher grávida. Então, tem vários nomes, mas na grande verdade são velas que demonstram uma certa reversão que vai acontecer naquele momento ou momentos após aquele momento. Agora, uma regra de ouro, um gatilho
só é válido se estiver próximo a uma zona de 1 hora ou de um dia, a zona que está marcada. Então, quanto mais próximo ele estiver da zona, mais valor ele vai ter. Validação de liquidez. Uma outra coisa que é importante nós entendermos, onde que estão a validação de liquidez? Onde que está a liquidez do mercado? Onde que o mercado foi e parou? Do lado esquerdo, nós vamos ver a parada. Essas paradas são paradas de liquidez. É onde tem amontoado um monte de vendedor e um monte de comprador ao mesmo tempo. Então, às vezes, a vela vem, o mercado ele vem e rompe aquilo ali, mas ele faz um rompimento falso, só para buscar toda a liquidez e retornar para dentro do movimento. Esse processo de validação de liquidez, ele foca em identificar a movimentação atual e genuína. É tipo um caça ou um stop. Nós vamos ver lá como que isso funciona. Identificar rompimento genuínos. Um rompimento é mais forte se vier de um volume. O gráfico está movimentando em um alto volume, ele está numa volatilidade forte, então ele está movimentando um grande volume. E ali tem um momento de liquidez, tem uma parada. Provavelmente ele tende a fazer um rompimento se ele estiver vindo com muita força. Se ele não estiver vindo com muita força, ele vai parar, vai comer a liquidez e vai voltar para dentro do movimento. Agora, como que nós identificamos um rompimento, um falso rompimento? Eu vou mostrar isso para vocês na prática. São pontos que, se nós entendermos, nós vamos decolar na nossa validação na hora de operar. Confirmação e regra do retest ou o backtest. A paciência ela é fundamental numa operação de trade, porque o mercado frequentemente oferece sempre uma segunda chance. O mercado ele vem descendo, aí chegou no fundo, você falou assim, ele vai voltar. Aí ele volta na primeira vela. A maioria das pessoas põe compra nessa vela, aí ele vem embaixo de novo, testar. E muitas das vezes ele não vem só testar, ele só vai fazer um pullback. O pullback vai retornar à tendência na qual ele estava correndo. Mas na maioria das vezes as pessoas põem uma compra ou uma venda, ele põe uma ordem em sentido contrário. Porque o gráfico veio, subiu um pouquinho, a pessoa se assusta, põe uma ordem e o mercado ele não vai, ele faz um pullback e ele continua a tendência. Então, nós temos que esperar a vela de retest. Ela é muito importante. Na maioria das vezes, após romper uma zona de suporte e resistência, por exemplo, um topo de 1 hora, o mercado fará um movimento de retest. Então, ele vem, para no movimento, volta para dentro do movimento, aí ele desce de novo para fazer um retest. Se no retest ele não romper, aí sim ele vai voltar para dentro do movimento. Ele vai confirmar a ida dele para dentro do rompimento. Então, é muito importante nós entendermos esse momento de retest. Uma entrada com alta precisão. Em vez de entrar no rompimento, o que você faz? Espera o retest e entra após o retest. É o que todos os nossos especialistas eles fazem. Por isso que eles não pegam ordem na maioria das vezes ao mercado. Eles põem uma ordem programada para após fazer o retest pegar a ordem deles. Fica muito mais seguro e muito mais saudável uma operação desse jeito. Você vai perder menos, vai confirmar que o gráfico ele não continuou o movimento, que ele fez uma reversão. Então, nós vamos passar a entender tudo isso aí. Por que que a maioria das vezes os trade perde? Entram precipitadamente, faz uma ordem precipitadamente. Nós conseguimos eliminar isso se nós só seguirmos o passo a passo do retest. Alinhamento final da operação. Observar suporte e resistência. Com isso aí, nós conseguimos delimitar os estados de liquidez. E tomarmos agora, quando nós olhamos suporte, resistência, área de liquidez, retest. Quando nós olhamos tudo isso aí,
zona de 1 hora, zona de meia hora. Quando nós olhamos tudo isso aí, nós juntamos um arsenal de ferramenta que nos dá segurança para nós entrarmos no trade sem a preocupação do medo de perder a ordem, com segurança que nós podemos ganhar essa operação. Então, a decisão de entrada, ela está condicionada literalmente em seguirmos cada passo, cada regra dessa que foi mencionada. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para o gráfico para a gente literalmente entender como isso funciona na prática. Eu falei sobre topos e fundos. Então, o nosso primeiro passo aqui, jogarmos para o gráfico de 1 hora, e agora nós vamos localizar o topos e fundos demarcando 1 hora no gráfico. Eu venho aqui, nessa setinha aqui, que eu tenho aqui em cima, então a primeira coisa que eu faço, eu venho aqui nessa linhazinha aqui, ó, essa linha é onde permite eu botar uma linha no gráfico, e começa a marcar topo das velas e fundo das velas. Topo das velas, fundo das velas. Então, eu vou marcar todos os fundos, todos os topos das velas de 1 hora, que está próxima ao meu movimento. Ah, eu vou marcar todos. Não, você vai marcar as que estão próximas. Ó, essa aqui, ó. Ah, mas está cá atrás. É isso mesmo. Você vai marcar, ó, as velas que estão por aqui, aqui próximo do seu movimento. Então tá, marquei aqui os meus movimentos. Às vezes vai ter uma linha, uma pertinha da outra. Marca as duas, por quê? Porque esse aqui é o gráfico de 1 hora. Nós vamos trabalhar no gráfico. Esse aqui é o gráfico de um dia. Nós vamos trabalhar no gráfico de 5 minutos. Marquei topos e fundos. Então tá. Eu marquei aqui que os azuis são meus topos e fundos do gráfico de um dia. Agora eu vou jogar aqui para o gráfico, vou vir no time frame, vou jogar para o gráfico de 1 hora. Agora eu vou marcar ele, os topos e fundos no gráfico de 1 hora. Para mim fazer uma diferença, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui em propriedade, ó, eu cliquei aqui em cima dessa linha, vim em propriedade, vou mudar a cor para um laranja, para ficar diferente, para mim entender o que é de 1 hora e o que é de um dia. Sem dúvida que o de um dia é muito mais forte do que o de 1 hora, claro. Então eu vou marcar aqui, topos e fundos, perfeito. Então eu marquei aqui. Literalmente, eu marquei aqui os topos e fundos do gráfico de um dia e de 1 hora. Então, eu sei que provavelmente o mercado ele vai vir, vai bater no movimento desse aí e, literalmente, ele tende a recuar cada vez que ele bater. Então, significa que essas entradas aí, esses movimentos aqui, eles são movimentos fortes. Agora, o que que eu vou fazer? Vou jogar para o gráfico de 5 minutos. Joguei para o gráfico de 5 minutos, e quando eu chego aqui no gráfico de 5 minutos, aqui ele já está prestes, ele rompeu aqui uma vela de 1 hora, está batendo em outra vela de 1 hora. Ó, vocês vão ver, ó, que o de azul estava pertinho. Quando eu ponho aqui o de azul, o de um dia já sumiu. Por quê? Porque a movimentação de ontem de um dia já está longe daqui. Então tá, então o que que eu tenho que observar? Onde que eu tenho um gatilho, uma região muito forte aí? Eu tenho uma região, ó, essa região aqui, ela já é uma região forte. Por que que essa é uma região forte? É uma região que está lateralizada. Vocês veem, ó, que ele está batendo dentro desse espaço aqui, em cima e embaixo. E ele não está conseguindo romper esse espaço. Então, quando a gente começa a observar isso aí, fica muito mais fácil nós entendermos para onde que nós vamos agora no mercado. Por quê? Porque a gente não vai ficar patinando tanto. Ó, eu já sei que aqui eu tenho uma região chamada região de liquidez. É onde os compradores e os vendedores eles ficaram. Provavelmente o gráfico ele vai ter dificuldade em romper essa região e sair dela. Mas se ele fechar essa vela de 5 minutos abaixo dessa região, suponhamos que ele fechasse essa vela de 5 minutos nessa região aqui, ó. Então, ou na região onde que ele está aí. Significa que ele saiu fora do movimento dele. Automaticamente ele vai cair, porque ele saiu fora dessa região de liquidez.
Então, nós temos que estar muito atento para isso aí, para a gente saber literalmente onde que ele está fechando. Ah, ele fechou aqui, ó. Se ele fechou aí, show de bola. Provavelmente ele vai descer. O que que nós vamos esperar? Ele abrir aqui, subir uma vela verde, que é a vela do retest. A vela do retest, ela está em tudo quanto é lugar, tá para cima, tá para baixo. Então nós vamos ver essa vela aqui, ver onde que ela vai fechar e dependendo de onde ela fechar, que nós vamos fazer nossa movimentação de mercado. Show de bola. Vejam bem que ele está voltando para dentro do mercado. Ah, Zig, então, já que ele está voltando para dentro do mercado, eu tenho segurança de que ele vai voltar. Compensaria, então, eu fazer aqui uma compra? Não, não compensa. Por quê? Porque nós não temos um parâmetro técnico para essa compra. Ah, Zig, mas se eu fizer essa compra aqui rapidinho, eu vou ganhar. Já ganhei, que já clica aqui e fecho. Show de bola. Você ganhou, mas não performou. Você ganhou, mas não se especializou. O detalhe não é ganhar. O detalhe do trade não está em fazer dinheiro, não está em ficar rico. O detalhe do trade está em saber dominar o jogo, saber dominar a ação, saber dominar para onde que o gráfico vai. Ganhar é fácil, ganhar qualquer pessoa pode ganhar, porque automaticamente, como eu já falei várias vezes, a probabilidade de ganhar é de 50%. Agora, o detalhe é que se eu ensinar para mim mesmo a fazer uma ordem errada, eu vou ganhar essa ordem. Então, aqui eu preciso de uma entrada técnica, coisa que eu não tenho nesse dado momento ainda. Então, tá, eu marquei topos e fundos da vela. Deixa eu tirar esse cara aqui, que eu não tinha falado sobre ele. Marquei topos e fundos. O que que eu preciso identificar nesse momento? Gatilhos. O que que é um gatilho nesse, nesse gráfico aí? Vamos ver, vamos tentar entender agora o que que é um gatilho. O gatilho eu falei que é uma vela, o mercado ele está vindo, ele aqui, ó, ele desceu, aí ele deu uma vela aqui vermelha, ele subiu, ele deu uma vela vermelha mostrando que ele pode descer, certo? Isso aqui, então, é um gatilho. Aí ele veio aqui, deu outra verde aqui, mostrando que ele vai subir. Outro gatilho. Veio aqui, deu outra vermelha aqui para baixo. Outro gatilho. Aí deu aqui outra vermelha, gatilho. Aí deu outra verde aqui, gatilho. Vermelha, gatilho. Verde, gatilho. Vermelha, gatilho. Tudo isso aqui, gente, ó, o mercado está indo para um lado. Está subindo aqui, deu um gatilho aqui, que ele estava. Não, perdão, deu um gatilho aqui na verde, que ele estava descendo. Então, deu um gatilho aqui. Aí foi subindo, veio a vermelha, outro gatilho, subiu de novo, gatilho. Aí veio a vermelha, outro gatilho. Tudo isso aqui é gatilho. Ah, Zig, mas todas as velas é gatilho? Não. Essas duas vermelhas aqui não são gatilho. Essa verde aqui não é gatilho. Então, nem todas são gatilho. Gatilhos são velas que ela demonstram uma força de reversão, independente se é verde ou vermelha. Então, o que que nós dissemos aí sobre os gatilhos? Nós dissemos que observe os padrões do gatilho de candlestick. Se eu observar, ó, isso aqui é um doji, 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 mas nem todo doji é um gatilho. O doji pode ser um gatilho, que é o caso dessa aqui, mas sinceramente é o caso dessa aí. Essa outra verde aqui já não é um gatilho. Essa vermelha é um gatilho. Então, nem todos os dojis são um gatilho, mas podem ser. Então, os gatilhos vão aparecer nos dojis. Estrela cadente. O que que é uma estrela cadente? A gente não vai entrar muito nesse mérito de nome de velas, mas uma estrela cadente é uma vela semelhante a essa aqui, ó. Essa aqui é uma estrela cadente. Por quê? É tipo martelo. O que que é um martelo? O martelo é uma vela. Essa aqui, ó. Essa aqui é um martelo. Quando o mercado está em um movimento, não, essa aqui não é nem um martelo, essa aqui, ó. Essa aqui é um martelo.
é uma vela que dá um pavio pequenininho ou nenhum pavio para baixo, dá para baixo e dá um pavio grande para cima. Ele demonstra reversão de mercado. Então, o mercado veio aqui, desceu, quando ele está em movimento forte. Quando está em movimento forte, ele demonstra reversão. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês o que é um gatilho aqui no passado. Vamos olhar aqui, vamos encontrar um martelo aqui perfeito. Vocês vão ver uma reversão de mercado. O mercado ele está subindo. Aí ele resolveu descer. Ele desceu aqui, ó. Aqui eu tenho literalmente um martelo, ó. Isso aqui é um martelo. Vamos ver outro. A Zig. Agora, esse aqui de cima é um martelo? Não, esse aqui é a tal da estrela cadente, que é o que eu falei. O mercado está numa movimentação de alta, aí ele dá uma vela dessa aqui. Essa vela é uma vela de reversão, que pode reverter naquele momento, ou pode ainda demorar um pouquinho, ela ainda subiu um pouquinho, vê que agora ela já não atingiu praticamente essa região mais, e depois ela desceu. Então, ela pode descer naquele momento, pode descer um pouquinho depois. Isso pode acontecer, mas normalmente ele demonstra uma tendência de reversão. Vamos ver o martelo aqui. O martelo ele aparece no fundo. Quando é em cima, que é a mesma vela, é estrela cadente. Ó. Essa daqui, como ela está em cima, é estrela cadente. Ó. Essa aqui de cima é estrela cadente. Se ela tivesse de cabeça para baixo nessa região de fundo, era martelo. Em cima é estrela cadente. É praticamente a mesma vela, só muda a posição dela. Vamos o martelo perfeito. O martelo perfeito, gente, está aqui, ó. O gráfico ele está vindo, está em alta queda, aí ele dá uma vela de reversão. Isso aqui é o perfeito martelo. Pavio nenhum do lado de baixo, pavio grande do lado de cima. Demonstra uma reversão. Normalmente costuma ser uma reversão quando o movimento ele está forte para um lado, ele costuma ser uma reversão de imediato. Ó. Deu a reversão, o mercado voltou à mesma altura, praticamente. Aqui, ó, o mercado está subindo. Deu aqui a estrela cadente, o mercado, ó, desceu aqui embaixo. Então, ele costuma dar uma reversão de imediato, na maioria das vezes, 70% das vezes, dá uma reversão de imediato, mas pode, depende do movimento dele. Outra vela que faz um movimento muito, muito forte. O mercado ele está descendo, está descendo, está descendo, deu um doji. O que é um doji? Pavio grande para um lado, pavio pequeno, grande para o outro lado e um sinalzinho de vela no meio que não dá nem para ver o corpo. Isso é o perfeito doji. Normalmente, o que é doji? É vela de indecisão. Quando dá um doji, vocês têm que ficar preocupado e pensativo nela, porque pode dar uma reversão de imediato. Então, são velas que podem reverter o quadro, o gráfico de imediato. Então, todas essas velas, martelo, doji. Ah, o doji precisa ter o mesmo pavio de um lado e de outro? Não, do mesmo tamanho? Não. Isso aqui é um doji. Essa aqui é um doji. Esse cara aqui, ó, esse aqui de cima, esse aqui é tudo doji. Esse aqui, ó, é uma estrela cadente. O mercado subiu de vez, deu a estrela cadente, vê como o movimento dele está forte. Quando dá a estrela cadente, ele desce de vez. Mas se a gente observar, olham bem os sinais de queda. O mercado ele está subindo. Subiu, aí deu um doji. O que é um doji? Uma vela de indecisão. Desceu. Aí subiu de novo, que ele ainda está com tendência alta. Aí deu uma estrela cadente, a estrela cadente. Vê que ele só subiu aqui para buscar liquidez daqui de trás e desceu de vez. Por quê? Porque aqui o mercado está subindo, deu um movimento de alta, um pullback, outro movimentozinho de alta, não conseguiu renovar topo. Se ele não consegue renovar topo e dá uma estrela cadente, como foi esse caso aqui, não conseguiu renovar topo, o topo está aqui, ó. Ele não conseguiu renovar topo e deu uma estrela cadente. Garantido queda. Ah, vai buscar liquidez? Provavelmente vai buscar, pode buscar uma liquidez, como aconteceu aqui, ó. O que ele veio buscar? Ele veio buscar essa liquidez aqui de cima.
Mas o que que aconteceu aqui? Literalmente bateu em uma hora, não chegou a romper uma hora, voltou para viu, voltou para dentro do movimento. Onde que estava o movimento? O movimento estava aqui. Voltou para dentro do movimento. Se ele voltou para dentro do movimento, o que que significa? Que provavelmente o mercado ele vai dar uma reversão. Aqui estava o movimento dele. E se ele der uma vela dessa com força, que rompendo, pode segurar que ele vai buscar o próximo fundo. Quais são os próximos fundos dele? Fundo forte. Esse aqui, ó, fundo forte. Então, quando chegar nessa região aqui, ó, pode parar de vez, que é fundo forte. Pode sair daqui, deu uma vela para baixo. Deu, pega ali, vende ali, sai fora, que ele pode voltar de vez para cima. O mercado, olha o tanto que ele voltou com uns 30% para cima. Normalmente costuma a pessoa vir aqui, deixar aberto, vir aqui em cima, ele ainda perdeu um pouco do que ele ganhou. Que aqui ele fecha com medo, pensando que vai descer de vez, mas não rompeu a tendência de alta. Ele segurou agora, ó, nós vemos aqui que agora ele tem gatilhos aqui, ó. Como ele tem gatilhos aqui, ele não vai conseguir romper isso aqui com muita facilidade. Dito feito, daqui ele voltou e voltou a cair novamente. O gatilho só é válido. Agora vejam bem, gente, vejam bem. Regra. Vamos para as regras. Se a gente aprender detalhadamente, seguir a regra, abrir uma ordem e seguir as regras, nós vamos aprender a ganhar. Regra. Regra de ouro: um gatilho só é válido se estiver próximo de uma zona marcada. O que é uma zona marcada? Uma zona marcada é essa região aqui, ó. Está marcado gráfico de uma hora, ó. Eu marquei aqui. Se está marcado aqui, ele está aqui próximo. Ziga, eu vou deixar que ele vai lá para baixo. É melhor você fechar aqui, botar no bolso primeiro, que ele tende a voltar para dentro desse movimento aqui. Ele pode vir aqui, fechar, buscar esses 50% aqui primeiro para depois cair. Por via das dúvidas, aqui se você já entrou aqui em cima e já está ganhando, fecha. Dinheiro no bolso é mais garantido do que dinheiro na mesa. Às vezes as pessoas estão dentro, é melhor estar fora querendo estar dentro do que estar dentro querendo estar fora. Então, fechou aqui. Zig, mas agora ele rompeu. Bom, se ele rompeu, aí já é outro 50. Vê que ele rompeu a zona marcada. Se ele rompeu a zona marcada e ele passou aqui pelos gatilhos e foi. Eu preciso fechar essa ordem? Não, não preciso mais fechar, porque ele fechou o corpo da vela para baixo da área marcada. Então aí ele tende a fazer o quê? Ele tende agora a vir buscar essa região aqui de baixo, ó. Qual é essa região? Essa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Então ele tende a vir buscar essas regiões aqui. Então, ele pode tranquilamente vir buscar essas regiões. Por quê? Porque literalmente ele saiu, ele fechou abaixo desse fundo. Se ele fechou abaixo desse fundo, ele já demonstrou uma forte tendência de queda. Então, os vendedores estão aí. Agora, se ele tivesse fechado dentro desse movimento aqui, não compensaria ficar dentro dele, compensaria sair da ordem. Aqui ele vai voltar um pouco? Vai. Ele tende a fazer um retest. Depois do retest que ele pode descer. Mas provavelmente aqui a forte tendência dele é de descer. Ô Zig, mas é garantido que ele vai descer? Não existe garantia no mercado de venda variável. Por quê? Porque uma instituição ela pode botar uma compra grande agora no ouro e manipular o mercado. Eles vão lá, compra 10 bilhões de ouro. O ouro vai subir. Por quê? Porque entrou uma compra. Mas aqui eu poderia então, Zig, eu poderia vender, vou abrir uma venda aqui, ó. Eu vou abrir uma venda que eu vou ganhar. Não, porque você está no fundo de um movimento. Ele vai vir até essa região aqui de baixo, ele pode vir até essa região aqui de baixo, mas não existe, literalmente, não existe uma garantia para isso. E eu já estou vendendo muito caro.
Se eu estou vendendo caro, não compensa eu vender. Ah, mas eu vou ganhar só um pouquinho aqui. Eu estou com a mesa de US$ 200 aqui, vou botar 10 centavos, vou botar muito, e vou ganhar só uns US$ 10 aqui, uns 5%. Compensa? Não, porque a não ser que agora ele me deu um padrão, me deu um sinal de venda. Ele não deu nenhum sinal ainda. Quer dizer, ele deu só um sinal, que é o sinal do fechamento desse mercado aqui. É um sinal? É um sinal, só que é só um. Eu tenho que ver vários outros fatores e eu preciso entender se compensa eu entrar nessa ordem, porque a tendência dessa ordem, ela pode vir até aqui. Então, eu vou marcar mais ou menos aqui. Essa ordem, ela estaria me dando aí 200 pontos. Compensa, porque se eu abro essa ordem aqui, se eu abro essa ordem aqui com 200 pontos de probabilidade de lucro, eu tenho que entender que eu tenho o stop. O meu stop ele tem que estar aqui em cima, nessa região. Ó. Então, eu tenho 600 pontos de stop para 200 de lucro. É uma jogada inteligente? Claro que não. Ah, mas eu posso botar o stop aqui? Não, não pode, porque não é um stop técnico. O stop técnico é acima do movimento. Então, o movimento seria no mínimo aqui. Então, seria 600 pontos de stop para 200 de lucro. Compensa? Não compensa. Então, automaticamente, não compensa eu deixar uma ordem aí. Vou fechar ela que não compensa. Então, eu vi aqui, até agora eu vi topos, marcação de regiões de uma hora, de um dia, e as zonas de gatilhos. E o que que eu preciso agora, então, o que que eu preciso entender? A próxima coisa que eu preciso entender são os rompimentos. O que que é um rompimento? Literalmente, isso aqui é um rompimento, porque ele rompeu de dentro da região. Esse é um rompimento. Agora, eu preciso entender se esse é um rompimento falso. O que que é um rompimento falso? Converse com os nossos especialistas.